Hoje eu vou responder mais uma pergunta que foi enviada para mim através do Curious Cat. E apesar de ela ter vindo como uma provocaçãozinha, por algo que eu tinha comentado antes, eu acho que dá para render bastante discussão através da pergunta que você, meu amigo, fez. E a pergunta é a seguinte: mano, e eu tô lendo, claro, do jeito que ele colocou no comentário. Mano, como um cinéfilo pode dizer algo como tal filme envelheceu mal? E aí eu vou interpretar a sua pergunta como: arte envelhece? Filmes envelhecem mal? Podem envelhecer mal ou bem? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Todo filme, toda música, toda obra de arte, todo quadro reflete de certa forma o ambiente social do qual ele foi originado. E é claro que o tempo passa, a mentalidade da humanidade evolui, os padrões vão evoluindo, vão mudando, o padrão artístico, também social, político. E é claro que nem toda obra de arte sobrevive ao teste do tempo. Tanto que uma das coisas que a gente costuma considerar sinais principais de que um filme está se tornando uma obra-prima é ele ter sobrevivido ao tempo. Mesmo depois de uma década, 2, 3, 4, 5, o filme continua bom para os espectadores da época atual. Agora, e do outro lado? Como que pode um cinéfilo, como ele falou, um crítico de cinema, falar que um filme envelhece mal? E para responder sua pergunta, eu pensei em 3 maneiras diferentes que um filme pode envelhecer mal. E a primeira delas é um envelhecimento moral. Eu até li recentemente um artigo que estava circulando na internet sobre alta fidelidade, que é baseado num livro do Nick Hornby, que eu gosto, e que gerou aquele filme com o John Cusack, que eu também gosto, e que gerou, na época, assim, bastante frisson, e depois de um tempo ele se tornou um cult. Ele nem foi tanto sucesso de bilheteria na época. E eu peguei esse filme, que é dos anos 2000, é de 2000 na verdade, para mostrar que 18 anos já foram suficientes para que o distanciamento e também para que a evolução dos debates sociais que estão acontecendo nos últimos anos já transformem aquele filme num filme obsoleto, porque o filme ele gira em torno de um protagonista que é quase um psicopata. Ele é um cara extremamente possessivo, extremamente obsessivo pelas mulheres com quem ele se relaciona, um cara controlador, um cara mimado ao extremo, egoísta ao extremo e que trata relacionamentos amorosos de uma maneira muito opressiva e de uma maneira muito individualizada, muito egoísta, egocêntrica. E quando as meninas brincam, hoje em dia, que você tem que se livrar desse embuste, o protagonista de Alta Fidelidade é o embuste Mor. E por que 20 anos atrás a gente não percebia isso? Talvez porque a gente vai melhorando, os debates vão crescendo, vão evoluindo, e a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. E os debates feministas que têm rolado cada vez mais no sentido de expor o cara que não respeita a individualidade da mulher. De maneira semelhante, você pega o Crash de 2004, 2005, por exemplo, e é um filme que, independente da polêmica do Oscar, que é o filme que ganhou do Brokeback Mountain na época, é um filme que é até curioso que tenha ganhado do Brokeback Mountain, porque é um filme também que, por mais que seja um filme eficiente, eu não sou do time dos críticos e dos cinéfilos que acham o filme uma catástrofe, eu acho o filme bom, mas o filme, ele também tem um discurso que não tem nada de empoderador, Ele é um discurso de policial branco, socialite branca, o não sei que lá que também é branco, e aí qual dos brancos é o mais racista, qual dos brancos é o menos racista, qual dos brancos vai perceber o racismo nele mesmo e vai mudar, sendo que falta a voz do personagem principal dessa história, que é o negro, o oprimido. Por que a gente não sacava isso na época e hoje é tão óbvio? Eu tava até conversando também, tive algumas conversas recentes em grupos diferentes de amigos falando de Friends, que foi um fenômeno, marcou minha vida, enfim, todo mundo que de alguma maneira tinha alguma idade já de adolescência, juventude ou início da vida adulta, nos anos 90 e anos 2000, foi de certa forma impactado por Friends. E Friends é a mesma coisa, você olha hoje e você vê aquele grupo de amigos brancos, heterossexuais, classe média alta, que namoram pessoas brancas, heterossexuais de classe média alta, e que só tem amigos brancos, heterossexuais de classe média alta, e que fazem piadas o tempo todo, como o Joey, por exemplo, que faz piada, faz troço o tempo todo de quem não é branco, classe média alta, heterossexual, e que hoje é totalmente anacrônico, realmente já se tornou
tornou tão berrante esse problema, que na época, por mais que já fosse um problema, a gente não enxergava. E é claro que se a gente for mais lá atrás, cada vez que a gente for, né, buscar lá no fundo do baú, na época do cinema clássico de Hollywood, a gente vai pegar o distanciamento moral, como eu tô usando aqui o termo, cada vez maior, de coisas que são cada vez mais inacreditáveis e que eram realmente divulgadas e glamourizadas pelo cinema. Se você pegar as comédias românticas com o Rock Hudson e com a Doris Day nos anos 50, eu até pensei aqui num filme que nem é com a Doris Day, é só com o Rock Hudson, que é o esporte favorito dos homens. Você pega aqueles filmes, olha o título do filme, Esporte Favorito dos Homens, que é caçar, que é realmente flertar e jogar com as mulheres. E realmente o papel que o homem tinha, o papel que a mulher tinha, o tipo de família que era almejada, o tipo de organização familiar que nem é mais possível nos dias de hoje, realmente fica gritante quando a gente assiste com os nossos olhos de hoje. O segundo tipo de envelhecimento é um envelhecimento narrativo. Então quando você pega filmes como Easy Rider, por exemplo, o que fez realmente uma revolução junto com o Bonnie e Clyde no final dos anos 60, no sentido de tirar o glamour do cinema hollywoodiano, de trazer os jovens para a tela, de trazer histórias que quebravam o esquema tradicional das narrativas hollywoodianas, das narrativas convencionais. E era um filme que, de certa forma, respondia ao clamor da juventude por se ver reconhecida na tela, uma juventude que queria se distanciar dos adultos por motivos ideológicos, que era a época do verão de 68, era a época do Vietnã, era a época das lutas pelos direitos civis norte-americanos, dos negros. O Easy Rider e o Bonnie e Clyde mudaram a indústria hollywoodiana no sentido de dar liberdade para os diretores, de colocar pessoas mais reais na tela, histórias mais reais, mas ao contrário do Bonnie e Clyde, o Easy Rider não sobreviveu. Por quê? Porque na tentativa válida e eficiente de quebrar com o tradicional, de quebrar com a estrutura clássica dos filmes e também com a estética clássica dos filmes, ele foi na contramão, foi na direção oposta, no outro lado do pêndulo, sendo um filme praticamente sobre o nada, que quebra completamente a estrutura narrativa e não tem história, não tem estrutura. E depois, com o distanciamento do tempo, como essas coisas já foram feitas muitas vezes, o cinema independente já conquistou um espaço muito maior, o cinema já é muito mais globalizado, muito mais democratizado. É claro que hoje não faz tanto sentido, um jovem que assista hoje talvez não entenda, só olhando o que está na tela, talvez não entenda porque foi um filme tão escandaloso, né, o Easy Rider. Por que causou tanta euforia, tanta controvérsia? Ou seja, tudo aquilo que ele funcionou naquele momento, talvez não funcione mais para os padrões de hoje. E o terceiro tipo de envelhecimento é o que eu vou chamar de envelhecimento técnico. É claro que tecnologia é algo que está sempre se reinventando, sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando. Nem tudo dá certo de cara, algumas coisas demoram para dar certo, outras nunca dão. Mas tem técnicas que já transformaram as técnicas mais antigas em datadas. Então você pega, por exemplo, os pássaros do Hitchcock, que ele tinha necessidade de mostrar os pássaros de uma maneira que não dava para coreografar, não dava para dirigir os pássaros. E até o Hitchcock é muito bem sucedido em cenas em que ele usa elementos, por exemplo, de subjetividade e também de mistério. Então ele coloca a gente dentro da casa, por exemplo, durante o ataque dos pássaros que estão vindo por fora. A gente não consegue ver os pássaros porque não dava para fazer aquilo de uma forma decente. A gente só vê bico, a gente ouve os sons e só com o design sonoro a gente cria aquela tensão, aquela claustrofobia. Mas quando o Hitchcock decide mostrar os pássaros, principalmente nas cenas mais aéreas, que tem um número maior de pássaros, e por mais sofisticadas fisicamente falando mesmo, tecnicamente falando, que as técnicas usadas pelo Hitchcock sejam, você consegue hoje identificar com muita facilidade que aquilo não é pássaro, ou é foto que está sendo projetada depois, ou são aquelas colagens, né, de vários planos sobrepostos um sobre o outro, várias películas sobrepostas que o Hitchcock usava, e que hoje te tira um pouco do filme, né? Por mais que o filme não perca o seu impacto, e assim como eu falei do Easy Rider, o Easy Rider não se tornou um filme ruim por causa disso, mas é óbvio que não é um filme que pode ser considerado uma obra-prima, que sobreviveu ao teste do tempo, no sentido de ser hoje tão bom quanto era antes. Porque em um momento ou outro, você identifica a técnica de maneira muito óbvia, com os olhos sofisticados de espectadores de 2018, como nós somos, e em cinema, toda vez que você
vê a técnica de maneira muito evidente, né, você acaba saindo da imersão, você acaba abandonando a diegese, tendo que reorganizar suas ideias e refazer aquele pacto de suspensão da descrença que você fez no começo do filme. E você concorda que esse é um critério para definir os filmes que realmente são clássicos, são obras-primas, os filmes que sobrevivem ao teste do tempo? E você acha que esses filmes aqui se encaixam nisso ou não? Eu não acho que eles sejam filmes ruins, a maioria deles são filmes dos quais eu gosto, mas que, como eu tentei explicar aqui, tem um elemento ou outro que destoam e que perderam a força com o tempo. Você concorda que filmes envelhecem nesse sentido? Escreve aqui embaixo, vem debater cinema, vamos manter essa discussão inteligente. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, clicar ali em cima no sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo, curte esse vídeo, divulga para os amigos e por enquanto é isso.